Eu não sei te precisar agora qual que é a tipologia de resíduo que a gente mais trata no país hoje. Supostamente deveria ser orgânico, dada a proporção de geração De dele. geração. Mas, por exemplo, se você comparar o metal, hoje Talvez as seja grandes mais siderurgias, complexo de tratar, você acha? as grandes siderurgias, por exemplo, hoje as recicladoras, os sucateiros, né? Eles tratam um volume absurdo de metal hoje. Só que qual o percentual que o metal representa no volume gerado No país. no país? Não sei. Poderia chutar 5%, 3%, não tenho a menor ideia. Mas, assim, ainda que eles tratem 100%, isso representaria, se fosse 3%, seria 3%. Enquanto se você tratasse O orgânico? 10% do orgânico, seria 5% do volume total, né? Então, talvez a resposta seja, há resíduos que são, assim como os pneus, e já tratamos disso, são tratados na sua totalidade. Pneus, metais, estão muito bem encaminhados, mas outros que se geram muito e que se tratam um pouco, que é o caso dos orgânicos. A gente tem essa deficiência, né, naqueles que são os mais, que trazem talvez mais impacto. E você falou um pouco sobre essa questão de regulamentação, né? Que leis que são fundamentais para a regulamentação do saneamento no Brasil? Então, tem algumas... a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente falou, Lei 12.305, de 2010, que ela estabelece as principais diretrizes de tratabilidade de resíduos. Temos um mundo ainda para desenvolver. Cada estado adotou diferentes regras internas, né, de incentivos à tratabilidade de resíduos. Um ponto importante que eu acabei não comentando é que na deliberação normativa 294, que foi feita esse ano no estado, que incentiva a logística reversa, tem um ponto único aqui no estado, que é o incentivo e o fomento à reciclagem da logística reversa. Ao invés de você encaminhar isso à indústria diretamente, a encaminhar isso às cooperativas de reciclagem. Inclusive, o estado tem um incentivo da Bolsa Reciclagem para os catadores, né? Então, cada estado tem sua peculiaridade, incentiva de formas diferentes. Há uma lei que ela estabelece algumas metas de indicadores de saneamento, né? Até 2033 seria o ano mágico, né? A gente ter 99% de tratabilidade de água. Hoje a gente tem, não está tão longe, tem cerca de 88, 89, salvo Então, engano. estamos bem na E água. água, sim. Água consumível, sim, porque o impacto é direto, né? Mas em 2024, a gente tem cerca de 60% de esgoto tratado no país. A meta é 99%, 2033 também. A meta, aí partindo para a parte Temos quase uma década, Ciro. Quer dizer, na verdade, isso já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Mas ainda há de buscar em meio aos desafios continentais que o país tem e econômicos, né? Uma das formas feitas pela federação foi a Política Nacional de Saneamento, que é para incentivar a entrada, né, descentralizar as companhias de saneamento no país. Então, você tem diversas companhias de saneamento hoje já sendo privatizadas. Rio de Janeiro, São Paulo está sinalizando via CETESB. Aqui em Minas há uma outra conversa em relação à Copasa, mas já há municípios, em diversos municípios, Ouro Preto, em alguns, que já têm concessões municipais que não estão atreladas ao Estado. E o que se busca, e aí com o tempo a gente vai ver, mas o que se busca é, com a iniciativa privada, se acelerar esse processo de tratamento, garantia do tratamento da água, do esgoto, da drenagem, do resíduo para toda a população, né? Sem as mazelas que infelizmente ainda acontecem no poder público, né? Então tem diversas iniciativas, tem as metas, que apesar de parecerem arrojadas, já eram para ter sido implementadas, e o Brasil tem uma série de desafios. Eu, pessoalmente, acredito que a forma mais fácil, mais rápida é via iniciativa privada. Incentivos de iniciativa privada, né? Concessões. Concessões. Os municípios que a gente tem, que a gente amostra, que já atuam com concessões municipais, eles conseguem acelerar o processo de acesso a saneamento de maneira muito mais rápida,
do que municípios que são administrados por concessões estaduais ou SAAIs, né? São serviços de água e esgoto municipais, muitas vezes geridos pela prefeitura. Depende muito da boa vontade do poder público, do executivo, várias vezes. Você tem conflitos de interesse. Você tem muitos entraves, né? Conflitos de interesses diversos, e aquilo, por vezes, atrasa, né? O acesso ao que de fato interessa para a população. Serviços de infraestrutura permitem bom saneamento. A gente falou muito sobre como que os engenheiros podem se envolver, né, na formulação dessas políticas, inclusive através dessa participação, né, junto às instituições como o CREA. Você vê outras formas deles se envolverem diretamente na formulação de políticas? Sim, existem engenheiros em cargos públicos, deputados, senadores, há frentes parlamentares de apoio à engenharia, as associações como a BENC e em outras associações têm prestado um papel público e de manifestação de interesse, de defesa da engenharia. Os conselhos de classe, assim como o CREA, defendendo os interesses da classe. Há engenheiros em poder, funcionários públicos, há engenheiros em alto cargo no Estado e na Federação. Então, novamente, a formação do engenheiro ele permite uma capilaridade muito grande de atuação. O que, cada vez mais, a gente precisa criar uma união, criar os lugares comuns de debate e achar soluções que sejam comuns a todos. Esse é o caminho que a gente precisa fazer, unindo entidade de classe, conselhos de classe, quem tem acesso à formatação das leis e garantir uma só voz. Esse é o maior desafio da engenharia. Essa união do pensamento e das intenções. Ciro, que outro case de sucesso você acha interessante compartilhar com a gente, né? Sobre o sucesso mesmo no saneamento? Veja bem, já temos diversos municípios, inclusive em Minas, entre os top 10 cidades de saneamento no país. Há algumas cidades em Minas, inclusive Montes Claros, no norte de Minas. Há casos de muito pouco êxito também. A gente já comentou alguns casos aqui de pneus. Há iniciativas cada vez mais, tratando de resíduo, um desafio vai ser a tratabilidade das embalagens pós-consumo, a gente chama. Ou seja, depois que você usou sua maquiagem, depois que você consumiu sua latinha, qualquer que seja o produto, a garantia de que essa embalagem retorne a um processo, esse é o maior desafio. Porque cada um vai consumir em um determinado local e não vai estar próximo da fonte geradora. Isso já foi um desafio para pilhas e baterias, para lâmpadas. Você cria centros de coletas comuns e que não necessariamente eu busco vamos dar nome aos bois aqui, a L'Oréal. Quando ela gera você consome um creme da L'Oréal. Você não precisa retornar a porta da L'Oréal para retornar aquele tubo de creme que você utilizou. Como existem uma boa iniciativa, como você tem similaridade entre embalagens, você cria centros e distribui essa embalagem em outros lugares. E aí o que a L'Oréal vai gerenciar é a quantidade, o peso de embalagens que ela conseguiu coletar, e aí ela garante, olha, o que eu estou gerando aqui, 50 toneladas mês, eu consegui recolher e tratar enquanto embalagem. Essas são algumas das iniciativas. Isso é feito em bateria, isso é feito em lâmpadas, isso é feito em óleo. Você citou o caso da L'Oréal e existe uma iniciativa que até acredito que ela foi descontinuada, até onde eu sei. Quer dizer, acho que a empresa continua recebendo, mas durante muito tempo, a MAC, que é uma empresa de cosméticos, ela tinha um benefício para o cliente. Então, você juntava, acho que eram 5 embalagens, e isso você ganhava alguma coisa. Isso. Agora, eu vou te compartilhar uma experiência pessoal minha. A minha tese de mestrado, eu fiz um artigo, publiquei em uma revista internacional, foi muito bacana, inclusive, com um professor à época da UF. Qual que era a nossa proposta?
Nós entramos para dentro da indústria cimenteira, mapeamos qual que era o volume gerado de cimento, ele pode ser transportado por caminhão